Vivendo por fé. Abacuque 3, verso 17 a 19. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar por lugares altos. Amados, já ouviram falar naquela expressão, cuidado com as orações que você dispensa a Deus, pois muitas vezes você pode não estar preparado para a resposta do Senhor? É muito usado no contexto de envio missionário, onde a pessoa ora, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, mas às vezes não está tão preparada assim para obter, de fato, a resposta do Senhor, como num caso positivo, né? Podemos dizer que Abacuque passou por uma experiência parecida. Ele clama ao Senhor pedindo uma solução para o que ele estava vendo em Israel, onde o direito já estava totalmente pervertido e corrompido, onde havia injustiça e violência, onde as pessoas estavam cada um agindo a seu próprio sabor, a sua própria sorte, e uma nação que deveria ser luzeiro para todas as outras ao redor, estava corrompida e estava agindo da mesma forma ou pior do que os ímpios. A essa altura, amados, o povo de Israel já estava sendo dominado pelos assírios. O reino do norte já estava sendo dominado pelos assírios, e Abacuque temia que o mesmo poderia acontecer com o reino do sul. E isso foi exatamente o que Deus preparou para eles. Podemos facilmente traçar um paralelo com os tempos que estamos vivendo. Nos tempos de hoje, a gente está aguardando um juízo de Deus, porque a nossa sociedade é uma sociedade corrompida, que tem se desviado cada vez mais dos valores do nosso Senhor, daquilo que Deus planejou para a humanidade. Quando ele faz esse clamor, o que ele não poderia imaginar é que Deus, que nunca esteve alheio à sua demanda, já estava trabalhando e faria sim justiça, mas não da maneira como ele gostaria. Deus preparou os babilônios, um povo que ainda nem era um povo muito relevante àquela altura, mas Deus já estava os preparando para trazer juízo ao povo de Israel. E Deus descreve com detalhes aquilo que o povo babilônio faria com o povo de Israel. Percebam? Às vezes, amados, o remédio do Senhor para as nossas vidas pode parecer amargo. A gente pode orar e ao invés de uma resposta doce e consoladora, a gente recebe um tratamento de choque. No caso de Abacuque, o problema nem era a sua própria conduta, mas a conduta de um povo, do seu povo rebelde e corrupto. E a gente tem que ter uma disposição de reconhecer e aceitar o remédio de Deus, ainda que possa nos parecer amargo. Se o nosso Deus, recebendo o clamor, encontrar corações dispostos a renderem-se a Ele, desejosos da sua presença, o consolo que vem de Deus nos consolará também. Às vezes o melhor que a gente tem a fazer é aceitar a diversidade, para que possamos reconduzir as rotas e voltar aos caminhos do Senhor. Toda e qualquer barreira, todo e qualquer deserto que nos sobrevenha pode até nos abater fisicamente e emocionalmente, mas jamais podemos deixar que nos aflige espiritualmente. Porque quando a força física faltar, quando o emocional balançar, é a confiança, a fé no Senhor da nossa salvação que vai nos servir de refúgio. E ao falar com o Senhor, a gente tem que ser honesto, não podemos ter melindres e palavras bonitas, cheias de formalidades para falar com Deus. Nós devemos nos atentar que Deus, ele é um Deus relacional. Quando ele enviou o seu Filho em nosso favor, Jesus andou entre nós, Jesus sentiu as nossas dores, ele sentiu as nossas emoções. O Senhor sabia tudo o que aconteceria conosco. O Senhor, ele nos conhece. Antes de nós abrirmos a nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. E percebem? E aí sim, amados, nós não precisamos ter melindres e nem cuidado com as orações que nós vamos direcionar a Deus, porque as orações serão sempre de coração rasgado, sempre de corações abertos a receber a repreenda ou o conforto ou o consolo do Senhor para nós. Percebam, amados, que o profeta Abacuque
após questionar, compreender e finalmente em render-se ao agir soberano de Deus, ele experimenta uma mudança completa de perspectiva. Onde antes havia dúvidas quanto ao tratamento que o Senhor lhe havia imposto, agora há plena confiança no desfecho vitorioso em Deus. Onde antes encontrava um homem revoltado diante da injustiça, agora vemos um homem convicto de que o Senhor jamais esteve alheio à sua causa. Devemos, portanto, viver pela fé. Assim como o próprio Deus ordenou a Abacuque que escrevesse a visão dele em tábuas para que fosse visível para todo o povo, também nós devemos entalhar essa fé em nossos corações. Dessa forma, nossa esperança estará firmada no Deus da nossa salvação. E fortalecidos por ele, mesmo no deserto mais árido, caminharemos com a certeza de que no horizonte é Cristo quem nos espera. Não há como deixar de exultar no Deus da nossa salvação. Ele é a nossa fonte da nossa confiança e a razão da alegria e o sustento da nossa fé. Amém?